Da comunicação ao empreendedorismo, o que você pode fazer quando você para uma carreira sólida numa das maiores emissoras de TV do Brasil e quer ajudar mulheres? Realmente, tudo isso é negócio, tudo isso é engajamento, é administrar e ter um planejamento pessoal. Nós vamos conhecer a história de Tatiane Bertolino a partir de agora, empresária, empreendedora e uma das maiores líderes de Guarulhos a partir desse momento do nosso Business in Connections. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso BC de hoje, sem dúvida nenhuma, tá muito mais bonito e com certeza muito mais inteligente. Esse programa é para você, mulher, mas você, homem, também pode ficar aqui no meu canal, Sidney Botelho. Já peço para vocês se inscreverem, porque realmente tem muito conteúdo. Seja bem-vindo também você que está no canal do IG, no portal IG, no IG Play e também no canal do podcast Business in Connections. O tema de hoje é empreendedorismo na raiz. Uma pessoa que largou a comunicação, e é uma pena, porque dividiria uma bancada facilmente comigo. Seria uma honra tê-la como uma âncora de telejornal comigo, porque realmente nós faríamos muito sucesso no Ibope, mas da mesma forma ela também quis empreender. Pegou a malinha, saiu batendo nas portas, mas na verdade hoje realmente é uma das maiores líderes e influenciadoras para as mulheres de Guarulhos e região. Estou recebendo nada mais, nada menos do que ela, que criou a Maratona de Negócios e também a Tempos Modernos, e é muito moderna, Tatiane Bertolino. Seja bem-vinda. Obrigada, Sidney. É um prazer estar aqui com esse homem incrível, esse comunicador nato aqui. Obrigada. É uma honra e já dividimos muitos palcos da vida. Muitos. E dividir uma bancada, tô quase pedindo para pôr um TP aqui pra gente ler as matérias. Ficou bonitinho. Eu vou adorar. Tava com saudade de dividir uma bancada com uma jornalista Que delícia. como você, mas eu vou começar lá atrás. Como é largar a Record pra bater na porta dos outros? Olha, desafiador. Vou te falar que... E não era nem o Celso Russomano que batia na porta pra denunciar. Pior que não, né? Era totalmente no anonimato, né? Olha, desafiador, Sidney. Na verdade, eu sempre gostei muito da comunicação, mas eu também tenho famílias de empreendedores. Sim. Então, eu cresci no meio do empreendedorismo. E aí, essa veia, eu brinco, né? Que o bichinho do empreendedorismo, ele me picou desde novinha. E eu olhava ali pro CLT e eu acredito que é incrível. E tem toda uma bagagem. E que me trouxe uma bagagem muito grande, mas nada como empreender. E aí... Foi essa decisão. Na verdade, entrei na Record como uma oportunidade incrível que eu tive naquele momento de aprender, de desenvolver. Era muito novinha, então precisava aprender mais, ter Sim. conhecimento, conhecer pessoas, entender um pouco também do que era network, porque eu não fazia a menor ideia, então era importante esse relacionamento para minha carreira. E aí, até que chegou um determinado momento que eu já tinha o escopo do que eu queria, com que eu ia empreender. E aí eu falei, vou me jogar e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas que é difícil, ainda difícil. mais quando você tem uma carreira sólida. Mas como que foi tomar a decisão? Chega, vou acordar agora, eu vou ali levar minha carteira profissional e pedir a conta. Não, na verdade não, né? Durante quando eu saí da faculdade de jornalismo, Tá. eu já queria empreender. Então, Ai, que legal. eu já queria fazer uma revista. Então, quando eu estava na faculdade, eu já ficava pesquisando um pouco do mercado empreendedor. Como que as revistas eram feitas em Guarulhos, como que eles vendiam, como que eles faziam para rentabilizar e viver daquilo. E aí, eu saí da faculdade, surgiu a oportunidade da vaga, eu me inscrevi, participei e passei. Tá. E aí eu falei, poxa, peraí, então vou segurar um pouquinho, vou lá pra Record. Mas enquanto eu estava na Record, que foi uma experiência incrível, que eu agradeço por ter tido essa oportunidade, eu estava na Record, mas meu coração estava no empreendedorismo. Eu queria viver aquilo. Então eu fui estudando o mercado. E aí todo o período que eu estava lá, eu aproveitei a oportunidade de estar lá e fui estudando, fui entendendo como que o mercado funcionava, como que eu faria para vender aquela revista, o que eu precisaria ter de diferencial para não ser mais uma revista no mercado, até a hora que eu estava com o escopo pronto
praticamente montado, e aí eu precisava escrever as matérias e ir pra rua vender. E aí eu falei, acho que agora tá na hora. Não, e o detalhe, né? Gerar conteúdo e ao mesmo tempo sair para vender, que é um dos maiores desafios, eu acredito, do empreendedor. Eu passo por essas dores, viu, gente? Eu passo também. Isso é normal, você comercializar. E como foi o primeiro, vai? Você lembra Na disso? verdade, eu aprendi a vender com meu pai. Tá. Meu pai, ele é vendedor de bala de gengibre e eu falo que ele vende bala de gengibre no verão. Mas ele vende bala de gengibre? Ele vende Não, bala legal que na você não quer ficar com problema na voz, né? Nunca, já, Isso é legal. É bom que seu pai já estava cuidando da filha, né? já tava ali. E aí eu montei todo o escopo da revista, saí da Record, montei lá o escopo da revista e aí tava bonito. E aí um dia eu sentei e falei pra ele, pai, eu quero... Ele falou, vende pra mim aqui. E aí eu comecei a vender pra ele. No final ele olhou pra mim e falou, horrível, ninguém vai comprar. Esteja pronta amanhã, às 7 horas da manhã, que você vai sair comigo. E aí eu falei, tá bom. Saí, fui com ele em alguns clientes, e aí ele me levava ali na Timóteo Penteado, que é uma avenida bem gigante, famosa ali. Ele me levou, Tem uns falou pra 5 mim... quilômetros dessa avenida aí, Tem, né? eu andei muito ela, pode acreditar. Eu Eu sei. conheço todos os Eu já comércios e as Tem, pontas. se eu não me engano, tem um Cobal lá, ou um Sonda, que eu fiz a Tem. instalação dele. Que legal, Há muitos que anos legal. atrás. Eu sou um cara que viaja também. Viajado, né? Muito bom, muito bom. E aí ele me levou, me levou. Eu fui em alguns clientes com ele, visitei, vi como ele fazia. E aí, até um determinado momento, ele me levou e falou, ó, agora desce e vai. Você faz esse lado da avenida, bate de porta em porta, atravessa a rua e vai pro outro lado. E aí você faz isso o dia inteiro. E aí eu fui, com a cara e com a coragem, olha, a minha nem tinha revista, eu tinha uma ideia. Tá. E aí eu fui mostrando como que era, eu tinha a capa da revista. Mas é isso daí, tudo bem. Você faz um esboço ali e sai Exato, vendendo. Não foi tem... isso. Eu saí batendo ali, de porta em porta. Era não, Eu- sim. Eu vou falar pros amigos de casa, olhando pra você. Todos esses cursos que você vê na internet, olha só, eu trabalho com isso. Hora da verdade. Eu vou falar a pura verdade pra você. As pessoas nem começaram a produzir o conteúdo. Então, os cursos da internet, o cara só jogou a ideia. Se ele vender 20, com certeza ele vai sentar e produzir e entregar. E alguns só fazem um copy e cola, tá? Só para deixar bem claro. Tem um aí que eu fui fazer o curso dele 3 vezes, era o mesmo conteúdo. Mas deixa quieto, a questão é justamente isso. Então, você tem que ter essa iniciativa. Tem que ter, porque E- não tem jeito. O curso, claro que a técnica ela é importante na jornada. Mas se você não botar a cara aí... Na verdade, o que é importante é o planejamento também, viu, gente? Faça o Também, planejamento também. antes de sair. Não vai antes do planejamento. Você vai se dar mal. É fato, é fato. E aí foi assim, e Ah, aí eu que fui lá. legal. Sim, não, sim, O que eu acho, não. o que eu e acho foi legal, né? aprendendo. Bala de gengibre, não é nem bala de coco. Não, Eu de nem gengibre. atenderia seu pai, teoricamente, olha que eu preciso do gengibre. Mas se é bala de coco, não, vem daqui, me manda aí pelo menos 100 saquinhos que eu vou querer. Entendeu? Pois é, e ele vende, ele atende mais de 100 farmácias hoje. Que legal. Com bala de gengibre, Ah, e foi parabéns. assim, aí ele me ensinou bastante. Então, a escola estava dentro de casa. Não, legal. E vender publicidade. E isso daí foi lá Foi em 2014. 2014, 12 anos atrás. E tá fácil vender publicidade em revista hoje, já que ninguém lê revista? Olha, vou te falar que não, né? Tanto que eu fiquei 3 anos com a revista, Tá. e aí depois de 3 anos acabei entrando pro digital, porque não tem jeito, em 2016 o digital começou a ficar cada vez mais forte. Sim. E aí comecei a perder ali alguns clientes, que Tá. obviamente, né, o pessoal já não queria mais o impresso, o Google, o anúncio, o tráfego pago, e aí falei, pô, vou ter que imergir nesse universo. E aí fui pro digital. Tá. E aí, há mais ou menos uns 3 anos atrás, o Bruno, que é meu esposo, ele falou, Tati, E vamos vai voltar. participar Vai participar daqui a pouquinho. O É cara, isso aí. finalmente ele aceitou, que Você levou viu, né? 20 anos pra vir aqui também. Nossa, É tipo isso, ele é nossa, tímido, na hora de mas casar com mas você, ele me vai- ligou na hora. você É, viu, não né? parava de Ele me não ia atormentar. perder essa mulher Não, é maravilhosa, verdade, mas me né? atormentou. É, né? Então, foi isso. E aí, muito bom. E aí, ele foi justamente dessa forma. A gente pegou ali a revista e aí ele falou, Tati, olha aqui pra essas revistas. Cara, você fez
quase 30 edições. Então, assim, paramos, mas, poxa, vamos voltar. Vamos voltar com a revista. E aí, e aí eu pra ele, ninguém mais quer revista. Quem quer revista? Ninguém vai mais anunciar. Sim. E aí ele falou, vamos ver? E Sidney, sim. As pessoas compram revista. Eu faço uma vez por ano, que é o offline. Então, claro que eu não faço ela mensalmente, porque Tá. não teria público para isso. Mas uma vez por ano elas gostam, porque a revista ela virou história dentro da cidade. As pessoas lembram da revista. Então, eu faço uma edição especial. E Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Então, para quem não é e está acompanhando de outro país e qualquer outro local, eu digo para você, Guarulhos é a porta de entrada internacional de São Paulo. É um polo industrial, mas tem um polo muito comercial também. Então, Muito. vocês atingiram. E você está falando de revista, né? Esses dias eu estava caminhando na rua. Não sei o que me deu. Eu acho que eu estava num evento no Sinduscon, estava caminhando e vi uma banca original, com revistinhas da Caramba. Turma da Mônica, do Zé Carioca. E aí é onde eu fui como jornalista, é que você é mais nova do que eu, mas quando eu comecei no rádio, eu li as notícias do Estadão, da Folha, do JT, que era o que nós tínhamos de material lá em 97, era isso. E viu como estão fininhos, né? Folha e Estadão ali, na banca. Mas o que me deu uma satisfação foi ver revistas como Veja, Você S.A., grandes empresas, pequenos negócios. É legal e ainda tem público. Se fosse na Europa, Portugal, Espanha, as bancas são cheias. Mas a publicidade, né, Tati, você trabalha com isso, hoje ela ganhou um corpo, não somente no digital, mas a eletromídia, nos elevadores, nos postos de gasolina, você vai lá abastecer, as bombas são digitais com uma televisão, enquanto você abastece e fica passando ali uma propaganda. Como você vê essa modernização da comunicação e não é nem a nossa jornalística, é a publicitária? Olha, eu acredito que sempre vai ter espaço. Teve uma época que as pessoas ficavam assim, o impresso vai morrer. E eu nunca concordei, porque eu acredito que sempre vai ter espaço para tudo. E aí eu acredito que o offline ele também se reinventou. Antes você vinha lá um outdoor, ele era estático. Sim. Hoje você vê o mesmo outdoor digital, onde tem a possibilidade de passar ali várias propagandas, um vídeo, uma forma interativa, não só estática. Guarulhos tem umas lojas que colocam, né, comercialmente. Tem lojas de carro que você passa na avenida principal lá, que eu nunca lembro o nome, a Paulo do Box Facini, lá, Paulo Facini, e tem uma concessionária que fica passando as propagandas tanto dela quanto dos outros. Sim, então assim, eu acredito que esse papo de o offline vai morrer. Eu acredito que não. Eu acredito que para as empresas a empresa que ela consegue agregar o online com o offline é muito bom, porque é aquele negócio, quanto mais você distribui, quanto mais você aparece, quanto mais você atinge pessoas, e são públicos diferentes também, né? Você pega lá, às vezes, um público mais velho, ele não tá no Instagram, mas ele tá ali na fila do hospital, ou ele tá na fila do metrô, ou ele tá da Caixa Econômica, ele tá... Não, e tem ali, e tá ali, e tem gente tem a entregando tela. panfleto. Exato. Panfleto? Olha, Olha, Guarulhos é pouco, sabia? Não tem mais muita gente panfletando. Não, mas tem, principalmente ó. lançamento de condomínios. E esses dias foi muito interessante que eu parei no semáforo, eu gosto de pegar esses panfletos porque é uma propaganda, para nós que somos comunicadores, ela é direta. Então você tem que ler esses panfletos, é um conselho que eu dou para você. E eu peguei, era de um amigo meu que tem uma empresa de limpa-nomes. Eu falei, caramba, meu... Sabe? Caramba! Muito legal. Olha, eu falei, o cara legal. tá investindo nisso e é curioso quantas pessoas não ficam no farol ali e devem, né? Então, até nós aqui, se entregarem aqui, eu ligo pro meu amigo do Limpa Nome, né? sabe? Que a crise tá feia aí. Opa. Né? Então, mas isso é legal e essa é a publicidade. Mas como foi você mudar a sua mente para o informativo para o comercial? Olha, porque a comunicação muda, né? Muda. Na verdade, eu acho que quando eu entendi lá que para empreender, eu precisava quebrar esse tabu
do Tá. comercial, acho que ajudou bastante, assim, Sim. porque é o que eu sempre falo, até para as meninas lá em Guarulhos, nas mentorias que eu dou. Não é só você ser muito bom em produzir a caneca ou muito bom no seu negócio, mas é sobre você também aprender a vender ele. E a gente se vende o tempo todo. Então, quando você vai namorar, você se vende. Quando você tem uma amiga, você tá se vendendo, você vende você próprio, para você criar um relacionamento, uma amizade. Então, a gente já nasceu se vendendo. Sim. Por que que a gente não aprende a vender o nosso negócio, o nosso produto? E aí eu acho que essa é a chave, sabe? Quando você consegue mesclar o relacionamento com a venda, porque não tem jeito. Você que é uma pequena empreendedora, um médio empreendedor, você vai ter que aprender a vender. Porque senão seu negócio vai morrer, não tem jeito, faz parte. E sem venda não tem Não tem negócio. E ao mesmo negócio. tempo você falou algo que é interessante. No casamento, no relacionamento, você se Se vende. vende. Quando A gente termina é se que você não vende. tá fazendo follow-up direito. Exatamente. Olha, É sobre isso, gente. entendeu? E, Você não tem e é follow-up verdade, a gente direito. se vende o tempo todo. Uma Então, entrevista de pô, emprego. Você faz o quê quando você senta ali na e é frente do legal. entrevistado? Você E é tá se legal quando vendendo. você conhece a pessoa e você sabe a data de casamento dela. 12 de novembro é o de vocês. Exato. Aí, ó. Você Nossa, pensou o por que quê? Pô, será, né? Por que, gente? Porque ele fez a é cerimônia, né? sempre. Quase te salvei. Você falou sim. É, seguindo aqui, vendo tudo isso crescer, com a revista você criou um dos maiores eventos de empreendedorismo focado a mulheres em Guarulhos, o Maratona de Negócios. Sim. Como que é? Reunir um monte de mulheres, gente, vai mulher pra caramba, lá, dá umas 600, 700 mulheres lá. Você Cara, você quer ali ver gente bonita, é só ir lá. é só ir lá, né? É só ir lá, mas não. É isso aí. Na verdade, a maratona ela foi um projeto que nasceu em 2018, né? Tá, Então eu comecei com a revista, aí comecei a trabalhar com a empresa de marketing, e aí na sequência acabou surgindo a oportunidade, eu fiz uma parceria com o Cicomércio lá em Guarulhos. tá. E aí teve com o Luiz, que trabalhava lá, e aí juntos a gente criou ali a maratona naquele primeiro momento. E aí foi incrível, porque eu ia em muito evento, Sidney. Sim, E aí eu sempre olhava e falava, poxa, as pessoas vão pro evento, o empreendedor ele vai no evento com a ideia do quê? De apresentar, de se vender, de criar relacionamento, de aprender algo. E aí eu via que as pessoas iam pro evento e saía do jeito que elas entraram. E aí eu falei, poxa, tem que ter uma forma da gente criar algo que realmente seja diferente, que realmente mude a vida daquela pessoa que está ali. E aí foi a ideia da maratona. Então, tá. eu sempre falo que a maratona ela surgiu como um evento e virou com um propósito. E hoje, quantas pessoas já passaram nessas mais de 20 edições? Mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. É, com certeza. E o interessante, que até me veio na hora que você estava fazendo os comentários anteriores, é as mulheres de hoje elas estão mais audaciosas para fazerem atividades que realmente são mais lucrativas. Porque nós sabemos que muitas vezes a mulher ela quer empreender, sendo ali uma consultora da Avon, da Jequiti, da Yakult. Sim. Então a mulher começa assim, principalmente aquela que é do lar e ao mesmo tempo. Só que hoje as mulheres, o seu nível de mulheres que você tem lá, pô, tem pessoas que já escreveram livros, tem uma Sim. empresa de contabilidade gigantesca e que já foi fazer palestra em Dubai. Como que é você ver essa diversidade de talentos e também de atividades, ô Tati? Olha, eu acredito que é super legal, assim, porque dentro lá do evento e dentro das mulheres ali, eu tenho desde essa empreendedora, Tá, que ela começou pequena e ela cresceu absurdamente, e aí é muito legal porque ela contribui com aquela pequena. Que tá tá. vendendo Avon, que tá vendendo, que tá saindo ali da casa para começar a empreender. Então eu vejo hoje uma troca muito legal dessas mulheres, que eu não via quando era só CEO homem. Eu não Sim. via ter essa troca tão grande com um CEO ali pequeno, da pequena, da média empresa. Tá. Então, é isso que eu gosto bastante quando a gente fala de empreendedorismo feminino. É a troca e o espelho que essas meninas olham, essas mulheres como líderes, como espelho, onde elas olham e falam, poxa, peraí, como que ela fez? Se ela conseguiu chegar ali,
eu também consigo. E é muito legal, porque mulher, ela é mãe, mulher empreendedora, e ela é multifacetas ali, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, e ela dá conta, né? E ela tá ali o tempo todo tentando, ela não desiste, né? E aí eu acredito que dessa forma elas conseguem aprendendo, estudando e crescendo. E o interessante do Maratona de Negócios que não é um evento para Luluzinha, né? De Não, ela é ficar, porque aberta ao temos público muitos eventos de masculino. mulheres, eu tenho Mulheres Resultados, Sim, e eu sempre falo, aqui não é hora de tirar selfie, não. Aqui é transformação. sim. Mas como que você vê esses eventos, ô Tati? Você que é engajada, pô, nós temos várias Sim. players que os eventos delas se tornam mais em chá da tarde do que um evento transformador. Eu sei que tem, você pode fazer o Sim. chá da tarde, Acho que são mas momentos, são né? momentos e momentos. Mas eu vi que chegou uma leva de players, treinadoras que começaram a fazer esses encontros e as mulheres ficaram em descrédito para irem nesse evento. Como que é você manter essa credibilidade sem deixar cair nesse tipo de, vai, é... ou nem não tem, foge até o nome, cara, como elas conseguem destruir o evento. Exato, consegue, infelizmente, né? O que eu sempre É que eu fui falo, procurar outra palavra, mas eu juro que eu ia ser cancelado aqui. Que melhor não, eu né? fico revoltado com uns eventos desse, cara, porque É, você é caro pra caramba pra você conseguir um patrocínio, a pessoa vai lá pra outra ficar no espelhinho tirando foto no banheiro, cara. não faz sentido, Não né? faz O que eu sentido. sempre falo para as meninas na maratona e até lá no Você é Mulher, que é o núcleo que eu cuido dentro da associação comercial hoje lá, É. eu sempre falo para elas, meninas, vocês não têm que ir no evento para sentar do lado de quem você já conhece. Você não tem que ir num evento para perder tempo. Antes de você ir no evento, você tem que entender qual é o evento, qual é o objetivo dele, quem vai estar no evento. E aí você tem que ir com uma estratégia e um plano para você sair de lá com negócio. Sim. Porque se for para você ir no evento para tomar um chá da tarde, gente, não vai no evento. Se reúne com as suas amigas e aí você vai tomar um chá da tarde com Faz um elas. happy hour. Exato, porque aí você gosta delas. Sim. Então você vai com as suas amigas. Durante o dia, você vai num evento ou à noite. Poxa, à noite, uma delícia ficar com a família, com o filho, ficar em casa. Se você vai sair de casa para ir para um evento, vai para um evento focado em quem você vai conhecer no evento. Sim. Qual o tipo de negócio que você quer fazer dentro do evento? Porque senão acaba acontecendo isso. E aí é muito ruim para quem faz um evento que quer fomentar, que quer trazer conteúdo. Por quê? Generaliza, né? Cai na descredibilidade ali, essas pessoas que fazem esses eventos em que vai lá e passa lá o dia inteiro todo mundo chorando sobre a vida. Em vez de ficar ali todo mundo chorando, gente, traz um palestrante legal, traz um conteúdo legal. Se qual é a dor daquelas mulheres? É venda? É gestão? É modelo de negócio? Então ajuda elas. Ensina elas a resolverem o problema que elas estão ali para aumentar o fluxo de caixa delas. Não todo mundo se reunir ali e ficar, então minha semana foi triste, a minha também. Gente, aí vamos no psicólogo, né? Não, vai no A, né? Vai no A. Porque, por favor, né? Concordo. Vai no EA, empreendedor anônimo, Exato. né? E Porque, não é cara, sobre as mulheres não se apoiar. Pode ter esse pode, momento. E eu acho que é válido, eu acho que precisa. mas não Mas não 100%. 100%. Mas desde que você vive esse momento, mas que você tenha uma estratégia por trás no restante do dia, no restante da sua semana. Não só ficar nesse momento, né? Porque você não vai crescer, né? Mas isso eu falo abertamente. Você me conhece há Sim. muito tempo. Em meus eventos, não tem, cara, eu penso assim, aquele player, aquele treinador que já tá aí faturando milhões e ele fica chorando, não. Quando eu era criança, fui maltratado. Cara, é mentira. É mentira, gente. Não, a história pode ser verdade, mas ele já não passa por isso, porque a soberba é tanta dele que a pessoa quer tirar uma foto com ele, ele já não tira, ou seja, já demonstra que ele já mudou e ele ali é só um personagem. Uhum. E isso nós temos bastante lá no Maratona de Negócios, não existe realmente. Tudo bem que é uma maratona, né? Entra e sai. É o dia inteiro, né? Vira uma loucura Literalmente, aquilo ali. né? Vira uma loucura para ter gestão. Mas é gostoso, né? É mas, gostoso. Mas é bom. É uma loucura que não é desestruturada. É isso que eu acho legal do seu evento, e não tem uma classe pré-definida. Sim. O interessante é que você trabalha do A ao E, do E ao A,
e estão todas. Mas como você vê Guarulhos hoje? Tá. Eu acredito muito em Guarulhos, eu adoro em Tá. Guarulhos. Eu nasci em Guarulhos, cresci em Guarulhos e eu empreendo há 12 anos em Tá. Guarulhos. Então as pessoas falam assim: ah, Guarulhos é muito difícil. Fazer negócio em Guarulhos é muito difícil. Eu não acho. Tá. Eu acho que fazer negócios em Guarulhos é igual você fazer negócio em qualquer outro É lugar. bairrista ou é guarulhense, né? É guarulhense. Ele quer fazer negócio com as cidades vizinhas, ou seja, a capital, teoricamente. Nem para Arujá Sim. eles querem ir em Santa Isabel. Não. Guarulhos sempre foi assim. Ah, Guarulhos não, Guarulhos não. Vamos lá para São Paulo, vamos para Que Paulista. tá pertinho. Exato. Só que mudou isso, Sidney. Eu Mudou. acredito que de uns 5, 6 anos para cá, hoje eu vejo uma consciência do guarulhense Tá. muito maior em consumir dentro da própria cidade. E aí a cidade cresceu também, né? Sim. Então, assim, nos últimos 5 anos, hoje a gente tem tudo em Guarulhos. Você quer um bom restaurante? Você tem em Guarulhos. Você quer um bom bar? Você tem em Guarulhos. Você quer sair para um teatro? Você tem em Guarulhos. Então, assim, Tá. hoje você tem várias possibilidades, um bom cinema, um bom shopping. Então, hoje você tem bastante opções dentro de Guarulhos. Então, eu acho que de uns 5, 6 anos para cá, mudou um pouco essa É. comunicação. Deixou de ser somente aquela cidade Cidade conhecida, dormitório, né? dormitório ou industrial, É. e já ganhou um corpo. Quem já entra na Paulo Facchini, É. tem grandes universidades também ali. Exato. Então, Tem universidades que hotéis. eram de São Paulo se instalaram na cidade de Guarulhos. Pô, Hoje a gente conheço tem muito. ali o São Luís, um baita hospital que abriu ali na Paulo Facchini. Então, Já assim. tem São Luís tem lá, São que coisa Luís. boa. Então, pô. assim, tá grande, entende? Guarulhos é grande. Hoje eu vejo que o perfil do consumidor ali dentro mudou bastante. Tá. Eu sempre procuro consumir lá dentro. E aí, depois. E hoje você vê a maratona de negócios para outras cidades ou não? Vejo, quero trazer a maratona. A gente está indo para a 21ª edição. Sim, Então, assim, eu falo que a maratona ela já foi validada, né? sim. Hoje ela já é um sucesso lá, ela é o maior evento que a gente tem lá. E sim, a minha ideia é trazer ela para São Paulo. Mas quais são os planos? Campinas. Porque é um conceito tão interessante e detalhe, não é um cunho político. Não é. Não O que tem... você faz não é um cunho político, que você precisa do apoio. Ah, Tudo não, bem não. que depois que você entra, associações querem participar, órgãos e prefeitura. É Sim. interessante você ter uma presença. Eu já fui lá, já tive a presença do prefeito da época, o Guti, Guti. o vice-prefeito também na época, o Jesus. Então, é interessante mas não é um cunho político. Sim, Como porque... que é você dosar isso? Porque é difícil, né? né? Na Porque verdade... os políticos querem todas essas empresárias. É. E aí, como Querem. que é? Fala pra mim. Na verdade, assim, eu acho que eu acabei construindo, pela maratona ser particular, ela ser da minha empresa, eu Tá. acabei construindo e deixando essa comunicação muito clara, Tá entende? Que a prefeitura, ela pode sim participar, e ela é muito bem-vinda, e as associações também, mas que a maratona, ela é um evento particular da minha empresa, Tá, então privada. privado. Então, assim, hoje eles até vão e participam, só que até quando os políticos vão na maratona, eles não ficam eles nem sobem no palco, você presenciou, e fica falando de política. Eles já entenderam O sentido. o sentido, e aí eles sobem para elogiar, para enaltecer, para falar que o evento é legal, que as pessoas que estão ali podem contar com ele, com a prefeitura, mas de uma forma mais sucinta. Então eu acho que foi muito do posicionamento também e de tempo. Eu acho que eu sempre fiz a maratona muito cronometrada certinha no palco. Então não importa quem estava no palco. Se passou do tempo que eu dei, você lembra? Eu levanto a plaquinha. Sai daí. Tipo, Aí vem tchau. 4 seguranças, tira igual aquela propaganda de inglês, né? Que entrava aquele Expulsa, cara né? gigante de jogador de futebol americano e pá, tira a Não, pessoa. gente, eu não ameaço as pessoas. Né? Tem 3 escopetas assim, posicionadas já. Né? Tipo, pá. Igual no Round 6, pá! Não, olha, Sidney, achando as pessoas vão olhar e falar, ela é a menina má de Guarulhos. Mas a bonequinha Mas- do Round 6 também, hein? Também, né? Lembra, parece com você.
Olha esse Sidney, gente, ele é terrível. Ai, caramba. Não, e Olha, aí? eu já vou falar da Tempos Moderno, que Tá agora eu tenho que bom. falar da Voice Training aqui, que o tempo Claro, urge. E a Voice Training, você já sabe, quer falar bem como a Tati Bertolini, você tem que passar lá na Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes. E realmente, a Voice Training ela tem 3 formatos que ajudam você a se desenvolver. Tem o curso gravado, que você pode assistir quando você quiser, são 300 minutos, numa metodologia focada ao seu desenvolvimento de apresentação. Você vai conseguir fazer boas entrevistas, boas negociações, apresentações comerciais e você vai assistir no seu tempo. Porém, esse mesmo conteúdo que é o copy, comunicação, oratória, palestra e interpretação, você tem nas turmas regulares que acontecem mês a mês e a próxima turma já está aí com data também marcada, basta você clicar aqui no link que está abaixo na descrição do vídeo e você já vê quando será essa turma e agora nos cursos da Voice Training, principalmente no copy, tem IA. Você vai utilizar a inteligência artificial para te analisar, ajudar você a fazer roteiro, você fazer apresentações, você aprender a utilizar a inteligência artificial de uma forma que contribui para a sua evolução. E justamente você quer ser palestrante, treinador, quer se desenvolver, quer subir no palco para dar um show, QR Code na tela. Escaneie e agende uma sessão experimental com os nossos especialistas e venha realmente aprender a se comunicar com a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Então não perca esta grande oportunidade. Tati, aqui a Voice Training, você viu que Arrebenta, mudou, né? arrebenta. Mudou, agora Opa. cresceu muito. Legal, Ô, legal. Tati, vamos falar da Tempos Moderno. Eu deixei justamente para esse segundo tempo do Perfeito. BC para falar do seu business, que hoje você tem uma estrutura, não somente com a revista, mas você tem a agência que contribui para o crescimento do negócio, do próprio indivíduo como um todo. Como que é esse trabalho? Fala para mim. Tá, na verdade a revista, né, chama Tempos Tempos Modernos, e aí na época eu montei a agência também com o nome de Tempos Modernos, Sim. e aí hoje virou Grupo É por Tempos causa daquela Modernos. música do Lulu Santos ou Na não? verdade, eu sonhei Tá, com o Lulu Santos ou com o nome? com o nome. Tá, Um belo dia eu tava lá, como vai chamar a revista? E aí eu tive um sonho, e aí no sonho era Tempos Modernos. E aí eu Tá. acordei e falei, perfeito, vai ser assim. muito E legal. assim ficou até hoje. E aí virou o Grupo Tempos Modernos. Então, que bom. em 2019 eu conheci o Bruno, que é o meu esposo. E aí o Bruno já vinha dessa área de consultoria e marketing também, com o método 3Ps. Depois ele vai contar aí um pouquinho melhor pra vocês. E aí ele falou, pô, Tati, né, hoje você já tem agência de marketing, você já atende alguns clientes. E se a gente juntar as empresas e a gente desenvolver para o cliente o método 3Ps. Então, a gente trabalhar pessoas, processos e posicionamento com essas pessoas, gravação de vídeo e tudo mais. E aí eu adorei a ideia. E aí a gente montou uma aceleradora virtual. Tá. E aí virou Grupo Tempos Modernos. Por que grupo? Porque lá dentro eu tenho todos os serviços de marketing, de comunicação, mas eu tenho também a maratona, que é um braço do grupo, eu tenho a revista, vou ter o livro da maratona agora, que que eu legal. comentei com você, então Vai vão lançar ser com coautorias. com autorias. Vão ser 11 mulheres que vai lançar na maratona de novembro agora, Tá. então na última edição do ano. E aí foram surgindo vários serviços dentro disso. Tem o GTM Academy, Tá. que é uma plataforma online onde a gente ensina também. E aí foi surgindo várias vertentes dentro e virando grupo, né? Não, isso é legal. E hoje é focado só a Guarulhos ou não? Não, hoje a gente atende geral. Hoje a Tá. gente tem clientes fora do Brasil, então a gente tem clientes em Paris, no Pô, Chile. legal, hein? É bem legal, é bem legal. Mas a agência em si, né? Utilizando essa metodologia até Perfeito. do Bruno, mas na verdade todo o conceito. Como que é essa estruturação? Tá, você Porque diz é interessante. pro Vai, eu cheguei com a minha cliente? empresa. Legal. Minha empresa é a Voice Training lá. Vai, vamos colocar a Voice, que é a nossa patrocinadora master. O Perfeito. que você faria com ela? Primeiro eu entendo o modelo de Suponhamos que eu negócio. seja o CEO da Voice também. Muito bom. Suponhamos, né?
Normalmente eu entendo ali o modelo de negócio, entendo aonde o cliente quer chegar, em quanto tempo ele quer chegar, qual a verba que ele tem para aquilo também. E aí, Tá. dentro disso, a gente monta um mapa mental, entende o modelo de negócio, e aí sim a gente vai definir quais são as linhas editoriais, como que a gente vai trabalhar aquilo. Vai ser só online, vai ser offline, a gente vai trabalhar com assessoria de imprensa, e aí eu monto todo um plano de comunicação para aquela empresa, onde a gente entende aonde vai dar mais resultado para ele. E aí eu tenho hoje lá todo equipamento para fazer a gravação, então eu ensino, porque, né, você pega os CEOs aí da nossa geração, eles não têm hábito com câmera, então câmera é um tabu, nossa, mas eu vou ter que gravar? E sim, hoje você pega o CEO da Cacau Show, o Ale Costa, ele aparece. Então, sim, hoje se você é CEO da sua empresa, Não, você tem que hoje, aparecer, não tem hoje jeito. Faz é parte, muito né? mais fácil a empresa crescer com o A imagem do personagem do próprio. CEO, Vê exato. aí o Luciano Hang da Havan, cresceu a Exato. empresa, tudo bem, É isso. depois polemizou. Eu não Mas, lembro o rapaz lá da aham, Dolly, começou a aparecer com o Dolinho e assim foi, vai. foi. Então não tem jeito, porque pessoas compram de pessoas e Tá, aí a gente precisa conectar. Então monto todo esse plano, a gente desenha isso de uma forma estruturada e aí começamos a execução disso. Então, tá, seja para gravação nas redes sociais, seja para desenvolvimento daquele CEO aprendendo ali, seja com treinamento para a equipe de vendas, de tá. marketing, e aí engloba toda a equipe e a própria pessoa, né? E aí a gente desenha esse plano e aí eu tenho o mapa. Então a Tá. gente segue o mapa dos 3 P's. Então a gente trabalha pessoas, processos e posicionamento dentro do marketing. Não, isso é legal, né? Porque as pessoas têm que entender que existe uma linha do tempo. Exato. É E, tempo, e como exato. trabalhar a ansiedade desse Olha, eu vou cliente? te falar que Porque tá hoje é o imediatismo, desafiador, né? desafiador, desafiador, porque ele contrata e aí no dia que ele contrata ele já fala: "Mas quando vai subir meu primeiro vídeo?" Ele nem gravou. "Quando eu vou ter resultado?" E aí eu sempre explico, né? Então assim, tudo que a gente faz é muito consultivo. Tá, Então eu sempre estou muito próxima ali do meu cliente. E aí eu vou sempre mostrando, eu tenho um mapa e aí eu tá, vou pintando as bolinhas do mapa para quê? Para que fique lúdico tá e para bom. que ele consiga enxergar também que é um processo e é o tempo, porque o contrato ele é 1 ano. Então não dá para você executar um mês o que você vai executar em 1 ano, ele é um processo. E aí eu vou pintando essas bolinhas e deixando isso de forma lúdica para que a própria ansiedade dele diminua e ele consiga se adaptar e entender que tem um tempo para ele aprender, para ele desenvolver, para desenvolver o próprio time dele, que por Tá. muitas vezes também eu trabalho bastante com a parte de tráfego pago. Então a gente roda a campanha e aí chega o lead. E aí ele fala assim para mim: "Ah, esse lead é ruim". Aí eu falo: deixa eu ver a ponta. Quando eu vou lá na ponta, o vendedor dele não sabe vender. Então não é que o lead não é qualificado, é que o time comercial dele não está capacitado. Que aí é uma hora de você Eu entrar como entro uma pro time, consultoria e apoiar exato. o departamento comercial. Exato, aí eu dou consultoria, só que tudo isso leva um tempo, porque são pessoas do outro lado, e cada uma delas tem uma desenvoltura diferente. Então, tem aquela pessoa que pega rápido e aprende rápido, mas tem aquele vendedor que ele vai levar um tempo. E aí Sim. é um processo. Então, empreender é um processo, E né? como você vê essa mão de obra, vai? Olha, é difícil. Hoje tá difícil. Mão de obra num contexto geral. Hoje eu converso com Tá. empresas, desde o pequeno empreendedor até um dono de um supermercado X que tem aí 12 lojas. A mão de obra ela tá difícil em todas as escalas. Seja capacitada para poder trabalhar e executar aquela função, e seja a mão de obra que ela não é capacitada, vai ser um atendente ali, primeiro emprego também. Não, eu tava Então, esses dias, né? Aliás, esses dias não, já tem um tempinho, na ReHap e quem tava me atendendo era a gerente. Tudo bem, não sabia que beleza? ela era gerente. Uhum. Daqui a pouco fui no caixa, A era mesma a mesma gerente. pessoa. Aí eu olhei no crachá, gerente. É, E aí, no outro departamento, quem tava embrulhando, a gerente. a gerente. Eu falei, você tem outro funcionário aqui nessa loja, moça? Ela falou, não tem, tá um desespero. Tá A mão de desespero. obra está ineficaz. Hoje, aqui nessa loja gigante, nós temos 4 profissionais, um faltou e 2 entraram no horário do almoço, e agora eu fiquei sozinho aqui atendendo tudo. E nós estamos falando de uma ReHap, Exato. sabe? E é triste,
totalmente a gente vê uma grande loja, um grande Uhum. magazine tendo essa dificuldade de mão de obra e, obviamente, vemos que as vagas existem e não existem as pessoas para usufruírem dessas vagas. É. E como você está passando essas informações para os empreendedores? Porque você está na associação Sim. comercial e é uma dor, eu acho que isso daí é de todo mundo, É geral, viu? Ó, eu vou te falar, uma coisa que funcionou muito tá? lá pra nós na empresa, e aí é o que eu sempre falo, pra quem consegue fazer isso, fazer também. Eu tinha todo o time ali presencial, e aí pro time ser presencial, ele tinha ou que morar em Guarulhos ou em regiões próximas, porque senão ficava inviável para ir por conta de Transporte, trânsito, exato. E aí, depois da pandemia, eu mudei um pouco isso. Então, hoje eu tenho o necessário que eu preciso para rodar minha operação presencial e o restante online. E por que online, gente? Porque não precisa ser de Guarulhos. Hoje eu tenho um menino em Minas, eu tenho um menino em Brasília, entende? E aí eu consegui montar um time legal dessa forma, no híbrido, que ele consegue me entregar o serviço e eu consigo atender os clientes tranquilamente. Vamos lá, quanto tempo você levou para montar esse time? Olha, uns 3 anos. Não, eu tô perguntando porque verdade, é a uns 3 dor de que anos. você, como é Uns 3 uma anos. líder, você treina empresários. Eu, se tô lá com você, você vai treinar, mas quanto tempo? Uns 3 anos. Você vai- E aí, nesses 3 E olha anos... que eu conheço muitas consultorias de RH, tá, Aham. gente? É duro. É duro. Não, eu levei uns 3 anos e ainda nesses 3 anos assim, né? Você contrata, treina, ensina. Tá. Aí a pessoa fica um tempo, passa um tempo, ela... agora eu vou embora, eu já aprendi. E aí ela sai. Comprei Aí uma você- moto, eu vou entregar iFood. É literalmente isso. E aí você fala, pô, legal, obrigado, ensinei, boa sorte na vida. Aí você começa de novo. E é isso, gente, é treino. Então, às vezes as empresas falam assim, mas, pô, Tati, o meu é indústria. Não tem como, o cara tem que estar aqui pra poder fazer ali a Operacional. operacional. Beleza, mas e o restante do seu time, ele precisa estar ali? O RH, ele precisa estar presente? A folha de pagamento precisa estar presente ou ela pode ser terceirizada? Tá. Entende? Então, assim, e eu acredito que dessa forma a gente consegue movimentar e realmente trazer pessoas para dentro da nossa empresa que quer trabalhar, porque tem muita gente que quer trabalhar. Sim. Não necessariamente elas estão em Guarulhos e São Paulo, tá? Mas estão em outros estados. E aí a gente consegue, dessa forma, ir montando time que realmente atenda ali a necessidade da empresa. Ô, Tati, deixando de lado um pouco a sua empresa, você que Tá. está ali envolvida muito na cidade também, a associação comercial, Legal. Sebrae, esses grupos fundamentais para fomentar o desenvolvimento, quais são as expectativas de crescimento da cidade? Porque nós temos, por exemplo, ali Sim. a região de Barueri, criando um super data center para alimentar. Campinas se tornou uma cidade tecnológica, Uhum. tem 70 mil vagas para a área de tecnologia. Nós temos, não é tão perto, mas é perto, São José dos Campos, que é um polo industrial e tecnológico. E como que está Guarulhos nesse desenvolvimento? Eu estou te perguntando como Sim. cidadã e como uma pessoa que está ali envolvida nas Perfeito. decisões da cidade, sem estar lá na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura. Sim, sim. Olha, mudou, né? A prefeitura mudou agora. Sim. Entrou outro prefeito e outro vice. E são pessoas jovens que pegaram ali. E a perspectiva é bem boa, assim. Eu vejo eles bem animados. Então, sempre teve a maratona agora em abril. Tá. E aí ele foi lá, o vice-prefeito novo, o Thiago Surfista, então deu lá todo o apoio, falou. Eu vejo eles bem ativos em querer melhorar. Tem muita coisa pra melhorar? Tem, gente, muita. Mas assim, eu tô vendo com bons olhos. Eu acho que é uma gestão nova, uma gestão que tá com sangue no olho ali pra fazer mudança. E isso é muito legal. E aí, quando você fala de Sebrae, fala de associação comercial, é bem legal também. Lá dentro da associação, a gente lança ali vários polos. Então, ali tem polo de contabilidade, polo de educação. A gente está fazendo um trabalho na associação com as escolas públicas agora, de levar empreendedorismo para dentro delas. Ai, que legal. E aí tá bem bacana o projeto. A gente vai fazer um projeto de um mini Shark Tank com os alunos da escola pública. Então, a ideia é conseguir movimentar e trazer esses jovens para que a gente consiga, acho que um dos objetivos ali da associação, trazer esses jovens para que eles se formem
e a gente consiga depois contratar essa mão de obra também. Então, acredito que tem projetos bem legais aí. Ó, se nenhum marqueteiro fez uma campanha para esse Thiago Surfista, eu já tenho até o slogan. Venha surfar no desenvolvimento de Guarulhos com o Thiago Surfista. Tá aí, ó. Se Aí, usar ó, isso Thiago. daí, ó. Se usar isso daí, tá aqui Tá registrado. registrado. Sabe? É minha ideia. Eu quero, né? Cara, piada pronta, É piada né? pronta, Cara, mas pronta. dá pra usar, Dá pra usar, é um bom fácil. slogan, um bom Ó, slogan. bom slogan. E se usar, a gente vai Ele vai processar o cara, meu. Aí, Tá- Thiago! Tá aí. Tem que me dar os royalties aqui isso, no Business justo. in Connections. Ah, Muito bom, mas muito ficou bom. bem. Ô, Tati, já estamos caminhando para o final. Legal, legal. Mas antes, eu quero aqui agradecer os nossos apoiadores, a agência Soldigi. Também quero agradecer a Doco Technology, Bitrix 24. Você precisa ter um CRM para registrar tudo e aumentar a sua produtividade. A Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer para você. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados, palestras motivacionais com a Toye Treinamentos. Você tem uma ideia, você precisa registrar com a Uniela as marcas e patentes. Não deixe a sua ideia perdida, não deixe a sua ideia aí parada, porque alguém pode vir e levar. O Thiago Surfista pegou minha ideia, eu já vou registrar lá. Também tem a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo, com empresas Sinduscom, Instituto de Engenharia, a própria TCL, uma das maiores empresas de televisores do mundo, fazem parte dos clientes da Toye Produções e Eventos. E a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes, que é a nossa patrocinadora oficial. Tati, caminhando para o final. Para mim é um privilégio. Gostou de participar aqui do BC? Adorei, eu sempre adoro, né? O privilégio é meu de estar Foi aqui sem com dúvida você. nenhuma, maravilhoso. Já queria você aqui na nossa pauta. Obrigada. Você esperou chegar depois dos 70 episódios para ver se consolidava. Eu já tô chegando na Ai, terceira claro que não. temporada. Sabia que dá super certo. Eu tô pior que o Direito de Nascer, o Vale Tudo e... Tive que pôr um remake para você vir, mas eu agradeço. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as empreendedoras, olhando aqui para minha câmera claro. 2, e sem dúvida nenhuma você é uma inspiração para todas as mulheres, uma inspiração para mim em termos de, principalmente de vendas e empreendedorismo. Eu agradeço em nome aqui também do Business in Connections e do Portal WIG. Tá bom? Então fica à vontade, a câmera é sua. Legal, bom, quero agradecer primeiramente aqui pelo convite, meu amigo. Foi incrível estar nessa manhã aqui com você, batendo esse papo. Você sabe que eu te admiro muito. Obrigado. O Sidney, ele foi um super parceiro aí comigo na maratona também, né? Quando eu precisei lá, Sidney, vem comigo gravar na maratona. E ele, vamos, Tati, não Tamo pensou junto. 2 vezes. Então, quero te agradecer mais uma vez aí pela Obrigado, parceria que de é sempre. isso, sempre. E deixar o recadinho aí para as meninas que, gente, empreender realmente é desafiador. Mas faz parte do modelo de negócio e daquilo que você escolheu, porque a vida, ela é desafiadora. Então, se você escolheu empreender, procure entender melhor sobre modelo de negócio, gestão, vendas, fluxo de caixa, porque é isso que vai fazer com que o seu pequeno momento empreendedor se torne um médio e um grande empreendedor. Então, estude, se capacite, procure ter mentores que você realmente acredita, que você realmente confia, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí crescer a sua empresa e ir para o próximo nível. É isso daí, Tati Bertolino passando por aqui no nosso podcast Business in Connections. Eu, Sidney Botelho, agradeço muito, tanto ela quanto você que ficou aqui. Deixa aquele comentário, aquela pergunta que com certeza você vai empreender, vai aprender, vai se desenvolver, porque esse é o nosso intuito aqui no BC. O BC nasceu justamente para trazer executivos especialistas como a Tati Bertolini. E eu quero agradecer muito você que ficou comigo aqui no meu canal, Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever, é muito fundamental. Também no Portal WIG, no WIG Play, no canal do YouTube do WIG. Além de estarmos em todas as plataformas,
tanto no LinkedIn, no Facebook, com transmissões ao vivo para você e no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você queira acessar. Também quero agradecer muito você que está no canal do YouTube do podcast Business in Connections. Peço para você se inscrever também e assim nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje, o nosso programa. Empreender é fácil. Só depende de você. Você olhar para frente e olhar o futuro e entender que cada etapa é uma forma de você dar um passo para frente. E é como jogar aquele tabuleiro do jogo da vida. Porém, com etapas um pouco mais difíceis, né? Porque empreender não é fácil, porque temos que entender de várias atividades e termos várias habilidades. E assim, eu vou encerrando agradecendo você e com a minha frase tradicional: viva um momento com coragem e coração. Até mais, tchau.